Então, vamos dar continuidade à nossa matéria saúde coletiva. Dar continuidade. Antes de começar a aula, eu espero que estejam alimentados com ingesta hídrica satisfatória, um ambiente calmo, caderno, caneta na mão, lápis, para a gente estar sempre anotando nossas dúvidas para serem sanadas no grupo, ok? Então vamos lá. Objetivos da epidemiologia: identificar o agente casual ou fatores relacionados à causa do agravo da saúde. Entender a causa do agravo à saúde, definir os modos de transmissão, definir e determinar fatores contribuintes ao agravo da saúde, identificar e explicar os padrões de distribuição geográfica da doença, estabelecer os métodos e estratégias de controle dos agravos à saúde, estabelecer medidas preventivas e auxiliar no planejamento e desenvolvimento do serviço da saúde, prover dados para a administração e avaliação do serviço de saúde. Então, a epidemiologia estava assim para nós um pouco apagada, mas agora com o Covid, ela ganhou destaque, né, na nossa sociedade. É ela que vai fazer nossas vigilâncias, é ela que nos dá os padrões, os relatos de número de pessoal com casos de uma determinada doença, seja ela febre amarela, Covid, dengue. Ela que vai ver essa questão da quantidade de casos, novos casos, de prevalência, que são os casos antigos, a questão se é no trevo de Pouso da Mata que tem mais incidência, se é no castelo que tem mais incidência. Então, a epidemiologia hoje ganhou uma alta, né? Ela está bem visível para a população, tá? Outra coisa, com esses dados quantitativos, a gente pode entender como que está o progresso de uma determinada doença. Então, a epidemiologia, os boletins epidemiológicos são fundamentais para o decorrer do tratamento e buscar a prevenção de uma determinada doença. Caracteres epidemiológicos de definição. Característica relativa a pessoas, tempo e lugar que determinam a forma de apresentação das doenças à comunidade. Então, aí os boletins epidemiológicos podem ter essas classificações, essas características, tá? Tanto distribuição geográfica. Aí a gente vai colocar região, a gente vai colocar se é regional, se é municipal, se é nacional, se é pandemia, entende? Então, tem essas características. Distribuição universal. Aí vai, no caso, o quê? O fator da doença. Se é uma gripe, uma hepatite, HIV. No caso, distribuição rural, pode ser a causa, vamos supor, diarreia. A população apresenta muita diarreia. Pode ser o quê? Essa população tem algum saneamento? Tem rede de esgoto? As pessoas ali usam calçados, fazem a higienização correta das suas mãos antes de alimentar os alimentos, passa próximo ao rio que é colhida a água. Esse esgoto ou é fossa e a fossa é perto do poço de água, pode estar vindo uma contaminação. Então, tudo isso aí vai ajudar para definir o caráter epidemiológico, tá? Aí é uma causa, né? Vamos colocar aqui sarampo. O sarampo é altamente contagioso. Mas por que está contagiando todo mundo? Por causa da aglomeração.
E aí vem aquela questão de precaução por gotícula, contato, biossegurança de novo, para prevenir, distanciamento, portas abertas, fechadas, tá? Distribuição cronológica vai nos dizer a respeito do tempo, né, da, da doença. Por exemplo, como a gente está vendo aí, a questão do gráfico que some e a gente espera que desça. Então, as variações de endemias, pandemias, né, como eu já tinha falado anteriormente. Então, de maneira geral, temos várias características para formar um boletim epidemiológico, para ser estudado, para a gente saber a origem dessa epidemiologia, a doença, a patologia, o método de transmissão. Então, tem vários fatores para estar gerando a característica epidemiológica. Terminologias epidêmicas. Esses termos, essas palavras são bem utilizadas, tá? Na saúde coletiva e mais ainda dentro da saúde epidemiológica, tá? Alguns, o próprio nome é autoexplicatório, mas como a gente tá aqui para aprender e reforçar o que a gente já sabe, tá? Agente, entidade biológica, física ou química capaz de causar a doença. Aí tem um agente infeccioso, que é o agente biológico capaz de produzir infecção ou doença infecciosa. Temos busca ativa, isso aqui também está sendo bastante comentado ultimamente. É a busca de casos suspeitos que se dá em forma permanente ou não. Visitas periódicas do serviço de saúde em áreas silenciosas e na ocorrência dos casos do município de vizinho. Ou seja, está ocorrendo um surto de alguma doença. A equipe de saúde vai estar nas casas perguntando se o paciente já teve contato com alguém que teve a doença, se ela teve contato, então isso chama busca ativa, tá? Caso autóctone, caso contraído pelo enfermo na zona de sua residência. Ou seja, vamos supor que eu tô na minha casa e peço um motoboy para estar trazendo uma comida para mim. O motoboy está doente e ao manusear o dinheiro, ao pegar a comida, ou por algum motivo ele espirra, né? Vai que é uma doença contagiosa por gotícula, aerosol, e aí eu me contamino sem sair de casa, eu me contamino. Então isso é um caso autóctone. Caso importado, olha só. Doente que adquiriu uma doença em outra região de onde emigra ou onde esteve ocasionalmente. Caso importado. Vou lá pra onde, gente? Lá pra Las Vegas e tem uma doença lá. Fico lá, chego aqui no Brasil quando percebo-me estou doente com a doença que eu adquiri lá em Las Vegas. Então isso é um caso importado, tá? Eliminação é a redução zero de incidência. Incidência, gente, anotem aí na borda superior do seu caderno. Incidência quer dizer a coisas novas, tá? E prevalência, casos velhos. Vamos supor, a incidência da chikungunya aumentou muito nos últimos 6 meses. Quer dizer, que a população atingida foi muita. Então, prevalência é os casos que já existem, tá? Eliminação é a redução da incidência de um agravo, porém, com manutenção indefinitivamente no tempo das medidas de controle, tá? Endemia ocorre, olha só, dá uma destacada aí em endemia, epidemia, olha só, endemia, ocorrência de casos de doença com frequências que não exceda a habitual mesma comunidade. Ocorrência de casos
de doença em frequência que não exceba a habitual da mesma comunidade. Epidemia, elevação brusca, temporária e significante na incidência de uma moléstia causada pela alteração de um ou mais fatores da estrutura epidemiológica. O número de casos que indica a existência de uma epidemia varia com o agente infeccioso, o tamanho e as características da população exposta, suas experiências prévia ou falta da exposição à enfermidade, o local e a época do ano em que ocorre. Erradicação é a cessação de toda transmissão de doença pela extinção artificial da espécie do agente em questão. Erradicação quer dizer que acabou, não existe mais uma determinada doença num país, numa cidade. Vamos colocar aqui, em Poço da Mata, houve a erradicação de dengue. Ou seja, Poço da Mata não tem mais nenhum caso de dengue, tá? Fomites. Objetivos de uso pessoal do caso clínico portador, que pode estar contaminado e transmitir agentes infecciosos e cujo controle é feito por meio da desinfecção. Fonte de infecção: pessoa, animal, objeto ou substância a partir da qual o agente é transmitido pelo hospedeiro, tá? Hospedeiro: organismo simples ou complexo, incluindo o homem, que é capaz de ser infectado por um agente específico. E se vocês já aprenderam em quem? Qual matéria? Essas aí não me recordo. Agora, hospedeiros, vocês já aprenderam, hein? Meninos, agora vamos para aqui. Continuidade. Imunidade. Aqui, já coloquei esses termos aqui que vão nos dizer a respeito pela parte da vacina, né? Aí a gente já tava falando de terminologia mesmo, aí a gente dá continuidade, tá bom? Então, imunidade, resistência usualmente associada à presença de anticorpos que têm o efeito de inibir micro-organismos específicos ou suas toxinas responsáveis por doenças infecciosas, tá? Imunidade ativa. Imunidade adquirida naturalmente pela infecção, com ou sem manifestação clínica. Vamos supor aqui, quando a gente tem catapora, aí a gente passa a ter imunidade ativa sobre aquela doença, né? Então, imunidade passiva. A imunidade passiva, adquirida naturalmente da mãe ou artificialmente pela inoculação de anticorpos protetores específicos. Ou seja, a gente também recebe a imunidade através da nossa querida mãe. Incidência, como eu disse, né? Número de casos de uma população particular, tá? Infecção, penetração, alojamento e, em geral, multiplicação de um agente etiológico animado no organismo de um hospedeiro, produzindo-lhe danos com ou sem aparecimento de sintomas clinicamente reconhecíveis. Infectividade, capacidade do agente etiológico de alojar e multiplicar no corpo do hospedeiro. Gente, tá acabando as terminologias, tá? Muito, tá? Mas foca quando eu falar, destaca essa aqui, dá uma destacada aí, dá uma relida novamente. Foi qual que eu falei que era para dar uma destacada? Endemia, epidemia, né? Pois é. Não esqueçam, viu? Vamos lá. Notificação. O que é a notificação? Consiste na informação periódica de um registro de doenças de notificação compulsórias obtida por meio de todas as fontes notificadoras, ou seja, preencher um formulário, notificar a Secretaria de Saúde. Então, é isso, tá? Tá tendo, igual a gente já fez a pesquisa, né, sobre as doenças as doenças que foram
que quase foram erradicadas, né, que devem ser notificadas, viu? São algumas delas. Pandemia, dá uma destacada aí também, né? Epidemia de uma doença que se afeta as pessoas de muitos países e continentes. Patogenicidade, capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro suscetível. Período de incubação, intervalo entre a exposição efetiva do hospedeiro suscetível a um agente biológico e o início dos sinais e sintomas clínicos da doença nesse hospedeiro. Vamos lá, período de transmissibilidade, que nome bonito, transmissibilidade, TRANSMISSIBILIDADR, transmissibilidade, intervalo de tempo durante o qual uma pessoa ou um animal infectado elimina um grande agente biológico para o meio ambiente ou para o organismo de um vetor hematófago possível, portanto, a sua transmissão a outro hospedeiro. Ou seja, a gente adquire um agente e aí, por alguns dias, a gente vai estar transmitindo isso para outras pessoas, tá? Então, isso é um período de transmissibilidade de uma determinada doença. Profilaxia, esse aqui todo mundo sabe, né? A enfermagem e profilaxia andam juntíssimas. Conjunto de medidas que tem por finalidade prevenir ou atenuar as doenças, suas complicações e consequências. Quando a profilaxia está baseada no emprego de medicamentos, trata-se de quimioprofilaxia. Reservatório. O habitat de um agente infeccioso no qual este vive, cresce e se multiplica, sendo responsável pela sua sobrevivência e perpetuação na natureza. Ele pode ser humano, sarampo, DSTs, animal, leptospirose, raiva ou ambiental. Resistência. Conjunto de mecanismos corporais que servem de defesa contra a invasão ou multiplicação de agentes infecciosos ou suas toxinas. Surto epidêmico, olha, dá uma destacada aí. Epidemia de proporções reduzidas, atingindo uma pequena comunidade humana ou instituições fechadas, colégio, hospitais, quartéis. Vamos supor aqui, ó, lá no colégio, um colégio infantil, no Laura Bandeira, houve um surto epidêmico de piolho. Pegou aí a visão? Virulência é um grau de patologicidade de um agente infeccioso, com a capacidade de produzir casos graves e fetais. Ou seja, vamos colocar aqui, tem um grau de virulência muito alto a uma determinada doença. Entende? Via de eliminação, porta de saída, a forma que um agente atinge o meio ambiente, geralmente, né, trato digestivo, respiratório, lesões na pele, trálito, gênito urinário. Via de penetração é a porta de entrada, tá? Zoonoses, infecção ou doença infecciosa transmitível, sob condições naturais de homens e animais ou dos animais para homem, tá? Morbidade, isso aqui também é importante nós sabermos, tá? Dá uma destacada aí. Morbidade é a taxa de portadores de determinada doença em relação à população em determinado local, em determinado momento. A quantificação das doenças e o cálculo das taxas e o coeficiente da morbidade e mortalidade, tá? Agora, mortalidade, olha só, destaquem aí também, é um índice demográfico que reflete o número de mortes registradas, tá? Morbidade é um e mortalidade é outro, viu? Olhe bem para vocês não confundirem, tá? Nas atividades avaliativas. Já cansaram? Bebe uma água, dá uma esticada, uma alongada nos braços, esticado, dá continuidade. Perfis epidemiológicos.
são resultados de conjunção entre os perfis de reprodução social determinantes do processo saúde e doença e os perfis de fortalecimento e desgastes, resultados do processo saúde e doença dos grupos sociais, os quais devem ser monitorados como atividade nuclear no controle de saúde coletiva. Ou seja, perfis epidemiológicos. Vai ter o perfil epidemiológico da população da Rua Cajueiro sobre chikungunya. Vai ter um perfil epidemiológico lá das meninas são de Argolo sobre Hanseníase. Então, de acordo com a doença, o local e vários fatores e a população a ser estudada tem o seu perfil epidemiológico, tá bom? Vigilância epidemiológica. Perdoe. Conjunto de ações que proporcionam conhecimento e detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle. Fonte de dados. São necessários vários tipos de informações buscando conhecer, documentar e intervir, tá? Vigilância epidemiológica é isso aí, fonte de dados, tá? Vamos lá, olha só, slide letreiro vermelho, balonete vermelho, atividade. Faça uma pesquisa sobre a atuação do Serviço de Vigilância Epidemiológica no Brasil. E número 2, qual o grande desafio da saúde pública no século XXI? E número 3, se vocês quiserem estudar no cinema, pesquise no YouTube ou no Netflix, não sei. A via mais fácil para vocês é o filme Epidemia, tá? É muito bom, é longo, né? Mas a gente de uma maneira lúdica, né? Poder assistir um filme Epidemia. Sobre a atuação do Serviço de Vigilância Epidemiológica no Brasil, tentem fazer uma pesquisa, né? Bem detalhada e com letra legível. Se o seu lápis for claro, pode fazer a caneta. E lembrando que a participação no grupo tem uma notinha aí que vai ser lançada, viu? E se você ficar pendente até meio ponto, essas atividades no decorrer do slide, né? Vai ter pode ser que te salve aí, tá? Não se esqueçam de fazer todas, datar, letra legível. E qualquer dúvida pode estar tirando comigo. Não deixem para a última hora, porque acumula. E não é só minha matéria, tem outras matérias também. E aí pode dar uma complicada para você, né?